Meu nome é Brena, eu sou farmacêutica, né? Em paralelo, eu estudo direito, tenho 35 anos, né? Sou uma paraense misturada com amazonense, né? Moro aqui há 11 anos. Eu não sabia desse termo. Moro aqui há 11 anos e sou apaixonada por esse lugar. Quando tu buscou o processo terapêutico, o que tu queria alcançar, o que tu almejava, o que tu imaginou que aquele tempo ali te traria? Bom, antes de eu chegar a você, né? Antes de eu começar o processo terapêutico, a mentoria, eu tinha assim vários anseios, né? Eu tinha sonhos, eu tinha objetivos, mas eu não tinha assim, eu sabia em partes o que eu queria, mas eu não tinha tanta clareza, né? Ao mesmo tempo que eu queria avançar, algo me travava por falta de conhecimento, tipo ali as crenças que limitavam, né? Um medo que paralisava, um medo inconsciente que só depois com o processo terapêutico, né, a gente foi começando a observar as questões que precisavam ser tratadas, né, e foram aos poucos sendo identificadas, né? E eu tinha assim muitos sonhos, tinha vontade de alcançar muitos objetivos, e ali naquele momento eu estava tipo assim numa busca incessante que eu não sabia dizer nem na verdade o que que era, né? Eu como se eu estivesse Não tinha andando nem em clareza. círculos, né? Eu andava, Tu estava andava. incomodada, mas não tinha clareza do que realmente tu queria. Isso. E aí meus projetos naquele momento eles estavam, né, meio que paralisados. Eles não saíam do lugar. Tipo assim, você trabalhava, mas você não tinha resultado nenhum. Você parece que não via as coisas Meio acontecendo. que andando em círculo. E isso, andando em círculo, né? Então, ali naquele momento, eu comecei a identificar que alguma coisa faltava, né? Que eu olhava para um lado, olhava para o outro, cara, por que que não está acontecendo? Eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, 24 horas eu durmo e acordo pensando nisso tudo aqui, eu não estou vendo sair do lugar, eu não estou conseguindo alcançar o que eu realmente gostaria de alcançar, né? Aí, né, foi o momento ali que eu comecei a me conectar já ali com aquele cenário ali, ainda que ainda não tivesse do jeito que eu realmente gostaria, que eu comecei a me conectar com pessoas e que foram abordando assuntos que eu não tinha acesso, eu não tinha conhecimento e que foram trazendo um determinado sentido, né, ali naquele momento para minha vida que me despertaram o desejo de buscar o convívio com aquelas pessoas, me despertaram um desejo, que eu comecei a me perguntar, cara, por que que esse assunto dá certo na vida dessa pessoa? Por que que essa ferramenta dá certo na vida dessa pessoa? E aí eu fui começando a buscar. E eu me lembro que quando eu comecei a ter acesso, vamos exemplificar aqui, quando eu comecei a ter acesso ao conteúdo de constelação familiar, né? Aí, quando eu ouvi a palavra pela primeira vez, eu disse, o que é isso? E aí eu fiquei com aquilo matutando ali internamente uns dias. E aí foi começando a meio que fazer um determinado sentido para mim. Quando eu tinha alguma dúvida, eu recorria à pessoa que tinha me apresentado esse mundo, né? E foi quando eu resolvi aqui em Manaus procurar uma pessoa que tivesse domínio do assunto, como ali estava ali no início, tudo, eu ainda não sabia exatamente o que se tratava e tal, eu sabia ali o superficial. E aí eu me lembro que eu dei um Google, né? Dei um Google e tinha tido um evento, uma constelação em grupo, né? Feita por vocês lá por ti, né? E aí eu achei o telefone de uma pessoa conhecida tua e essa pessoa me direcionou. Foi aí que tudo começou de verdade a fazer sentido, né? E foi quando eu me joguei nesse mundo do autoconhecimento. Eu me sinto muito confortável em estudar sobre o tema, eu me sinto muito confortável em buscar, conhecer diversas Hoje, para coisas. ti, isso é uma coisa que faz muito sentido, que tu colocou na tua vida, que tu vê, que te levou para outro mais estado. Isso, na verdade, hoje em dia, para mim, é como se fosse um hobby, né? Então, para mim, eu dedico ali, qualquer hora do meu dia, eu estou assistindo alguma coisa sobre o tema, né? Alguma coisa, um livro. Eu me joguei nesse mundo de ferramentas de autoconhecimento. Então, para mim, hoje é um hobby nessa parte de. Antigamente usava-se o termo de autoajuda, né? Hoje em dia já não é mais assim. Então, isso hoje em dia é algo que eu quero levar para minha vida, esse Autoconhecimento, né, o Diana? autoconhecimento, ali, o desenvolvimento, né? A gente se permitia conhecer. Não é um bicho de sete cabeças, não é um mundo que ninguém pode dizer assim, que você não vai se identificar ou alguma coisa. Não, tem sempre alguma coisa que vai fazer sentido, que vai te levar a algum viés de reflexão. Por que isso acontece comigo? Isso não acontece aqui, assim, assim, assado. E você vai trilhando ali aqueles caminhos até você chegar ali num momento, pô, entendi aqui isso daqui. Mas é tipo assim, é contínuo, né? Então,
Sim, sim. É um trabalho diário. É contínuo, é você ir Aí é isso que eu queria que falasse agora. Eu queria que falasse qual foi as maiores dificuldades, assim. Quais os empecilhos que tu tinha, tá? Não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha, sei lá, não tinha conhecimento. O que tu enfrentou de dificuldade, mas que tu hoje percebe como valeu a pena e como isso, e o retorno que isso te trouxe. Isso que tu fez, todo dia parar um pouquinho do teu tempo para escrever, para meditar, para fazer os processos que eu ia te ensinando e o resultado que tu vê, assim, no curto e longo prazo disso. Bom, assim, quando eu te conheci, eu tinha crenças ali de achar que era um gasto. Esse era o meu, era o que eu julgo assim, o maior desafio, a maior besteira que eu pensei, né, que aquilo ali seria um gasto e eu Não não tinha é investimento investimento. em mim, no meu próprio desenvolvimento, me permitia pensar, olhar as coisas de uma outra forma, né? Como a gente vê muita gente falando assim, às vezes para você entender, você precisa sair da ilha, né? Sair da ilha para entender, olhar com outros olhos, entendeu? Então, tipo assim, isso eu acho que por muito tempo me impediu de alcançar resultados ou de ter melhores oportunidades, de relacionamento, profissionais, de tudo. Né? Então, tipo, era algo ali que hoje não. Hoje, se você. E onde tu percebeu essa virada de chave? Que aquilo não era um gasto, era um investimento. A virada de chave foi quando eu comecei a observar mudanças na minha vida. Por exemplo, hoje o externo é totalmente diferente do que naquela época, né? E lembro também, assim, quando algumas pessoas diziam assim, Brena, o externo é reflexo do interno. Naquele momento eu não sabia discernir o que verdadeiramente significava aquilo. E, tipo, hoje eu entendo o quão forte era essa frase, né? Que quando você se encontra ali, ainda que no meio de desafios, você se encontra de forma mais harmoniosa internamente, inevitavelmente ele vai se refletir no externo, né? Aquela harmonia, as coisas começam a. O cenário começa a mudar, as situações começam a se harmonizar de uma forma assim que você às vezes até pode dizer assim, cara, foi tipo, surreal isso. Do nada. Do nada isso daqui pá, Parece aconteceu. a famosa coincidência, né? É, Coincidentemente, né? Do nada aconteceu, né? Mas quando você está atento dentro do processo, né? Você está ali tendo um acompanhamento e seguindo o passo a passo, você observa que é o resultado, né? Você aplica o negócio, você vai ali na disciplina, no dia a dia, você vê esse resultado, né? sim, e assim, você falou agora num ponto bem importante, as coincidências, as sincronicidades, né? As sincronicidades, elas existem e, tipo assim, toda e qualquer situação passa a ter é como se passasse a ter um significado. As pessoas deixam de ser pessoas erradas, as pessoas, se você tiver no estado ali de consciência de que tudo faz sentido, tudo está sob controle divino, né? Qualquer pessoa é a pessoa certa. Ela traz ali aquela lição, ela te ensina alguma coisa, ainda que seja temporário, né? Então, tudo passa a fluir assim de uma maneira que você, como eu falei, né? Passa a ter assim um significado. Não, essa situação aqui ela não aconteceu à toa na minha vida. Não, essa situação aqui, essa pessoa ela não apareceu do nada na minha vida. Isso mudou muito e hoje eu percebo assim uma determinada fluidez, né? A gente já não tenho mais aquela ansiedade num grau assim exagerado como era antes dos pensamentos acelerados e tudo mais. E o que esse benefício eu consegui com a meditação, né? Que eu aprendi contigo, a questão da meditação ali todo dia, ao acordar, ainda que seja 5 minutinhos, mas é assim, no longo prazo ele traz um resultado maravilhoso para nossa mente. A gente consegue fazer as coisas com mais presença, né? O que para mim isso foi um benefício fora da curva. Você está presente, né? Você está ali naquele momento, sem estar presa no passado, sem estar ansiando aí pelo futuro, tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? E aí, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que tal coisa vai dar certo? Será que... Então, você consegue tirar Eu esse sempre peso. falo que esses 5 minutinhos, eu sempre falo que 5 minutos, você perde 5 minutos na meditação e ganha um dia. Sim, sim. Né? É muito claro isso. Como o seu dia fica mais organizado, fica mais lógico, fica mais consciente, você tem mais estado de presença, né? E aí, Breno, eu queria agora que tu falasse de quando tu percebeu que tu atingiu os teus objetivos, pelo menos nesse primeiro momento, claro, a gente sabe que o crescimento é um processo contínuo e eterno, né? Mas eu queria que tu falasse agora, assim, em que momento tu te enxergou, que nem naquele dia que tu me escreveu, né? Que tu falou, cara, eu nem me reconheço. Tipo, eu lembro de mim lá, eu olho para mim agora, eu vejo essa diferença. Eu vejo que eu caminhei isso aqui, que tem um pouco de trabalho, que eu tive uma disciplina, que tive foco, que eu busquei isso aqui.
esse caminho, as orientações que eu recebi, como eu saí de lá e cheguei aqui. Né? Em que momento tu percebeu isso, né? Tipo, de olhar lá e dizer, cara, esse primeiro objetivo aqui tá cumprido, e agora vou traçar uma nova meta, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Assim. Primeiro objetivo, né, alcançado, ainda que quando eu comecei esse processo, eu comecei assim meio perdida, meio assim, cara, o que eu tô fazendo? Né? Será que isso vai dar certo? Será que eu tô indo no caminho certo com as pessoas certas? E só que assim, na época eu rezava muito. Eu participava também de um grupo de oração em que eu pedia muito para Deus que colocasse as pessoas certas no meu caminho, né? Então, ainda ali meio que sem informação, sem conhecer esse mundo, literalmente aconteceu o que precisava acontecer. As pessoas certas começaram, de fato, a chegar na minha vida, né? Então, assim, quando eu iniciei esse processo terapêutico, eu iniciei ali meio que perdida. Então, o primeiro objetivo que eu posso dizer que eu alcancei foi a conquista de mim. A conquista de mim, de me reconhecer, de chegar aqui no momento e de dizer, não, hoje eu sei o que eu quero, hoje eu sei quem eu sou de verdade, né? Hoje eu posso dizer que eu estou num caminho totalmente tranquilo. Tem desafios? Tem, sempre vai ter. Mas eu estou num caminho bem mais tranquilo, seguro, e que realmente a maior conquista hoje não é a questão que eu posso dizer assim, financeira ou profissional ou alguma coisa, mas a questão assim interna, né? De me reconhecer e fazer uma reflexão da Brena de antes e da Brena de hoje, né? E eu me lembro que em vários momentos eu chegava era de forma inconsciente e um pouco consciente, né? Que na época da pandemia, como eu sempre falo, comento assim, em alguns momentos, eu chegava a me esconder atrás da máscara, né? Eu não queria saber tipo de nada. Era meu trabalho, ali eu me jogava, né? Eu não tinha tempo para mim, eu não priorizava assim coisas que hoje eu priorizo, né? Então, hoje uma coisa que não sai da minha prioridade é esse momento, é esse caminhar do autoconhecimento, dessas ferramentas, né? Ali a leitura de livros nesses assuntos que fazem a gente criar um desejo por continuar nesse percurso, né? E que os ganhos, eles, na verdade, eles são diários ali, em pequenas coisas. Quando uma pessoa diz assim aquela frase clichê, aproveita a jornada, literalmente é isso. Então, ali, durante o dia, acontece alguma coisa, você toca com uma pessoa, ou uma situação, ou uma lição que você precisava aprender. Então, tipo assim, eu julgo que, para mim, esse entendimento foi o maior ganho. Tive outros ganhos, né? Ali tive ideias, tive insights que me levaram a coisas que trouxeram também outros benefícios para mim. Hoje, assim, eu tudo resolvo assim, digo a bariátrica, por exemplo. A bariátrica aconteceu ali no meio desse processo. Foi um insight, foi uma ideia que eu tive sentada ali no sofá assistindo televisão. Eu estava tentando emagrecer na época, né? E já estava ali uns 30 e poucos quilos já acima do meu peso ideal, então meio que a compulsão ali que existia. Não adianta eu fazer vista grossa, porque existia compulsão, ansiedade ali, aquela coisa, aquelas coisas acontecerem, né? Que eu vivia muito presa no passado e muito presa no amanhã. Então aquilo ali fazia eu buscar sempre a comida, né? E uma das coisas assim que eu digo que foi maravilhosa na minha vida, nesse processo, que foi a mudança do pensamento ali, tudo, que teve a ideia de fazer a bariátrica. Hoje, um dos ganhos que eu posso mencionar, né, além desses, os objetivos alcançados, que de uma ideia do nada, né, aí eu perdi aí 36 quilos, né, então hoje eu tenho uma qualidade de vida não só mais tranquilidade, menos ansiedade, menos compulsão, mas ganhei uma qualidade de vida que eu não imaginava que eu fosse ganhar. E lembro que na época, quando eu tive essa ideia, eu não falei para ninguém, porque eu sabia que tipo, as pessoas iam me jogar para baixo, porque tu vai ter que tomar muito remédio depois, tu isso, tu vai aquilo, entendeu? Então, tipo, eu tive a ideia no sofá e guardei para mim. Quando foi na segunda-feira, eu lembro que foi um domingo, na segunda-feira eu mandei mensagem para a clínica para conversar com o meu médico, né? E aí daí iniciou todo um processo. Eu te conheci em agosto, no dia do meu aniversário, né? Tipo, Um presente de aniversário. Olha, eu posso te dizer que foi o melhor presente que eu pude me dar, né? Eu não comemorei, eu não fiz nada, e eu disse, cara, eu vou me jogar nisso. E aí eu me lembro que foi no dia 20, foi no dia 25 que a gente se encontrou, e dia 24 foi meu aniversário, né? Então foi o melhor presente que eu pude me dar, né? E ali eu mal esperava, mal podia imaginar que era o caminho mais prazeroso que eu estava trilhando na minha vida. Então, eu te conheci em agosto, quando foi em novembro, eu comecei o processo de mudança, né? Então, aquilo ali que já estava se repetindo, que eu estava buscando emagrecer e tal, forma, ferramenta, pegar o resultado de emagrecimento, aquilo ali já foi o reflexo da mudança de pouquíssimos meses que a gente estava trabalhando ali no processo terapêutico, ainda não tinha nem tido muitas sessões, né? Então,
Então, tipo assim, é literalmente uma frase, essa frase me marca muito. O interno é reflexo do interno. Eu ainda não estou ainda vivendo tudo que eu quero, tudo que eu almejo. Tenho aí objetivos que eu tracei aí que são audaciosos, né? E eu sei que levam tempo, exigem um pouco mais da gente, exigem um pouco mais da virtude, da famosa paciência, né? Mas não é aquela paciência que as pessoas confundem com leseira, né? Mas é aquela paciência Resignado. e Na verdade, resignado é aquele que não faz nada, fica lá, né? Resignação. É diferente de você ter paciência, né? É você ir ali vivendo, fazendo, produzindo as suas causas, né? E analisando, olha, isso daqui faz sentido, isso daqui não faz sentido, isso daqui não vai me levar para lugar nenhum, isso daqui está fluindo, né? Esse ciclo aqui já foi, melhor ressignificar e seguir. Esse entendimento, assim, quando você começa a observar as coisas assim de uma outra forma, parece assim que sai aquele peso da costa, sai aquela sensação de culpa por você poder escolher. E uma das coisas mais maravilhosas também que eu posso dizer, que eu não tinha ideia, eu não... uma das coisas mais maravilhosas foi simplesmente entender que a gente pode escolher, que a gente pode trilhar um caminho diferente, que a gente pode acessar um caminho diferente, né? Que nem tudo vem para o nosso mal, né? Tem muita coisa aí que ainda que a gente que vem para o mal, mas não vem. Então, assim, tirar esse fardo da costa, ele também leva a gente para um... empurra a gente para frente, entendeu? Então, isso foi também um dos maiores ganhos. E aí eu venho construindo, tem ganhos diários, né? E deixa eu perguntar, e o acompanhamento assim, esse mais corpo a corpo que a gente tem, essa tua facilidade de poder falar comigo na hora que tu tinha uma dúvida, que tu tinha algum insight, isso, como isso te ajudou? Bom, essa parte aí eu posso dizer também que é uma das melhores partes, né? A questão do acesso, né? Você ser assim bem acessível, porque eu falo muito e eu penso muito, né? Qualquer coisinha, tipo, qualquer reflexão que eu tenho, qualquer insight que eu tenho, eu, tipo assim, eu gosto de compartilhar. Então, de compartilhar, será que isso daqui é assim mesmo? Será que eu tô pensando loucuras e tal? Então, essa acessibilidade, esse contato diário na jornada, né, na jornada aí do processo terapêutico, ela foi um divisor de águas, porque imagina, né, você fazer um processo e você não sentir que você está sendo assistida da melhor maneira possível, isso talvez para mim não fizesse sentido. Então você vai criando ali aquela relação que você vai se sentindo à vontade, que você se sente ouvida, que você percebe que você é muito assistida. Então, isso também eu acho que deixou o meu processo terapêutico mais prazeroso, né? Porque como eu sempre tive o desejo de buscar, então qualquer coisa que eu buscava, eu queria compartilhar. Eu queria, olha, o que tu acha disso? O que tu pensa em relação a isso? Será que eu tô ficando doida e tal? Então, tipo assim, era aquela troca que ficou gostosa, que ficou... Então, assim, falando assim eu posso até dizer que, além da acessibilidade, do acesso, a cumplicidade realmente no servir, né? Essa outra palavrinha também, de servir, ela tem hoje um significado muito forte na minha vida, né? Que eu te falei, né? Que dou graças a Deus todos os dias pelo teu servir, pelo teu propósito de vida, que para mim ele é maravilhoso, para mim ele super faz sentido. E que as pessoas às vezes têm medo de entrar, de se jogar num processo desse, por achar que as pessoas tipo, só vão enganar ou só vão se aproveitar. Então, hoje, essa palavra servir, para mim, ela tem um baita significado, né? Então, eu acho que ela é mais forte do que propósito. Ela é mais forte do que propósito, porque tem alguns momentos que as pessoas banalizam, né, o significado de Então, propósito. correlacionado, na verdade. O seu propósito é servir. Né? O Isso, propósito é todo mundo é servir. isso. Não foi bem no X da questão, assim, né? Do desejo que as pessoas têm, mas as dores que elas têm, mas elas, ao mesmo tempo, colocam um monte de objeção nesse meio, né? E Isso, aí eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu vou ser enganada, isso não funciona, isso, enfim, esse monte de coisa aí, que é o que eu vejo diariamente, que quando eu pensei nesse podcast, né? Isso eu vou fazer com várias pessoas, né? Com dezenas de pessoas na GBI, a gente vai fazer esse podcast aí com essa troca. As pessoas dizerem qual foi o maior desafio que elas enfrentaram, onde elas se sentiram mais confortáveis, como que elas caminharam, né? Então, assim, o que elas atingiram, chegaram no objetivo que elas tinham lá na época, e como elas traçaram esse caminho, né? A facilidade que elas acharam, dificuldades, exatamente para ajudar, inspirar pessoas, né? No E início, então, esse peso, né? Que nem tu falou, carrega esse peso, tem essa angústia, estão perdidas,
mas não sabe o que fazer, e às vezes não tem uma pessoa de confiança. Sim. Eu falei, essa questão, quando eu coloquei esse corpo na mentoria, né, foi com essa intenção de deixar as pessoas mais próximas, criar uma conectividade ali com elas, né? E aí, a partir daí, é claro, elas iam esse lugar de confiança, né? Porque, por exemplo, tem paciente que levou 2 anos para me contar um trauma de infância, por exemplo. Porque ele era homem, né? E homem, assim, geralmente, eles são mais travados, né? E eu, enfim, eu já sabia onde estava o X da questão, né? Eu já sabia o desvio da psique dele, mas eu sabia que em algum momento ele ia estar preparado para lidar com aquilo. Fui trabalhando para preparar ele para aquilo. E várias vezes ele me disse, assim, por exemplo, ele falou, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu ainda não consigo. E aí, eu acho que esse contato mais próximo é uma coisa que estreita essa relação, né? De você ficar mais à vontade, e ao mesmo tempo que você fica mais à vontade, a confiança aumenta, né? E o lugar que você está, você se abre, né? Você se permite, né? Essa parte aí que tu tocou, ela também foi fundamental, né? Por exemplo, essa tua capacidade, essa tua habilidade, né? Assim, a tua expertise no que tu faz, no teu servir, ela foi um divisor de águas, porque, como é que eu posso te falar? Você perceber o momento, olha, essa pessoa aqui, ela ainda não está no momento de dar uma avançada nesse assunto, ou essa pessoa ainda não dá conta de enfrentar esse tema aqui. E aí, tu deixa a pessoa tão à vontade, que a gente vai percebendo as coisas, e aí, quando tu tem uma habilidade que eu acho incrível, que é perceber o momento que a pessoa está preparada para receber o próximo passo, né? Então, isso para mim é o que me deixa mais confortável, que eu falo assim, cara, ainda não é o momento. E essa é uma habilidade que todo mentor deveria ter, né? Deveria ter, pelo menos, né? Porque se a gente não conseguir fazer uma pessoa caminhar no ritmo dela, porque não é no meu ritmo. Por exemplo, se eu pego na tua mão e te puxo no meu ritmo, tudo vai. Né? Vai chegar uma hora que vai cair ali, porque o meu ritmo é muito mais rápido, porque eu já trilhei esse caminho inúmeras vezes, né? Então, assim, o ritmo de cada um é diferente. Por quê? Porque as dores, né, os traumas, os bloqueios, né, as crenças, os condicionamentos são muito particulares. Mesmo irmãos, mesmo gêmeos, é tudo diferente. Então, essa é uma habilidade, claro, que é desenvolvida com a prática, com o tempo, com o estudo e tudo mais, mas essa é você pegar na mão e esperar o tempo da pessoa. Nem deixar ela parada demais no tempo, né? Você vai, né, ali conduzindo, mas também não forçar, porque não funciona a força. Né? Esse processo é de velocidade dentro para fora. Então, o que a gente precisa é despertar dentro da pessoa, né? Essa vontade, né? Essa esperança dela, né? Esse desejo, né? E principalmente ela acreditar que ela consegue. E quando você acredita que você é capaz de fazer aquilo, você só precisa da ferramenta certa, né? Da condição adequada. E aí tudo mais, né? Então, isso é o que eu mais assim, trabalho em cima e é realmente no tempo de cada um. E assim, falando em tempo, né? É como se quando a gente está assim, tão envolvido que você começa a ver as coisas assim, tipo, fazendo sentido, cara, eu pensava assim, mas não é assim. Tipo, não precisa tudo ser. Eu tenho até uma pessoa que fala assim, né? Que não precisa ficar mais escrevendo nada na vida, deixando sangue pelo caminho. E, tipo, isso é verdade. Isso tem que quando você se joga nesse processo, né? É como se você tivesse tirado o tempo da jogada, porque fica tão gostoso, fica tão prazeroso, que, por exemplo, eu posso te dizer que agora em agosto a gente vai fazer 2 anos, né? Que a gente está nesse trabalho aí, sendo acompanhada, né? Então, foi 2 anos aí que eu posso dizer que eu vivi 8, né? Parece assim que eu vivi 8 anos. A percepção do tempo é muito diferente nessa Sim, é como se o tempo, não é assim, banalizando, o tempo deixou de existir, não. Mas ele, tipo assim... A métrica não é pelo tempo. Justamente, né? A métrica... Pela sua evolução. Você mede o processo evolutivo, que a gente chama das 8 camadas, né? Que é você fazer esse salto quântico, né? Subir nessa espiral de consciência. Ou seja, a consciência vai se expandindo e você vai progredindo e o tempo é irrelevante. E às vezes acontece muito rápido e às vezes você passa mais um tempo, mas você tem a compreensão do porquê isso acontece. E assim, tem a solução. Tem mais não tocou no fato do espiral, né? Então, eu tenho aqui aquele espiral, né, da consciência, né, que você vai atingindo, você vai subindo. Então, assim, cada degrau ali que eu percebi assim uma mudança, eu percebi assim a diferença. Eu disse, cara, antes eu era assim, eu pensava assim, hoje eu não. Então, assim, para mim, assim, era uma vitória, né? Perceber ali essa elevação, esse caminhar, né? Então, literalmente é uma expansão, porque esse espiral ele vai aumentando de tamanho para cima, né?
Então, é literalmente expansão da consciência. Então, para mim, isso também é uma coisa assim que eu posso pontuar que, para mim, foi maravilhoso. Breno, então hoje a sua vida está boa? Está melhor depois desse processo? Mana, mana, assim, eu posso te dizer que hoje o sentido mudou, né? Ainda precisa fazer ajustes, né? A vida não é só flores, não adianta é, inventar também, como diz o ditado, não adianta encher também muita linguiça, mas sem clichês e de coração aberto, hoje eu vivo um ritmo de vida muito melhor. Hoje eu vivo mais tranquilidade, menos ansiedade, né? É como se realmente tivesse tirado um fardo inconsciente das costas. E hoje é bem mais leve do que antes, né? É melhor. Foi tipo, ter vivido aí esse processo terapêutico foi uma das melhores coisas, uma das melhores decisões assertivas que eu pude tomar na minha vida e que com essa decisão que eu julgo assertiva vieram outras, né? Que só trouxeram benefícios para minha vida, trouxeram bem-estar. Posso mencionar ali a qualidade de vida nos pensamentos, emocionalmente, fisicamente também. Então, eu só posso mencionar coisas boas. Então, assim, o que eu sempre falo? Que as pessoas não tenham medo, né? Às vezes aquele medo ali, ele paralisa, né? Ou assim, eu pensar, não tenho dinheiro para isso, porque eu também não tinha. Naquele momento ali, o que eu menos podia fazer era gastar. E aí eu realmente tomei a decisão e fui, né? E como eu disse, foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz, porque, como eu disse, né? Parece que a sensação que eu tenho é que eu vivi 8, 10 anos em dois. Então, muitas mudanças aconteceram. Teve aí uma quebra considerável de paradigmas que ficaram para trás, mas que hoje estão sendo, né, ressignificados. Então, eu percebo muita coisa, até mesmo quando as pessoas me olham, né? Que existe uma grande diferença. Não dá. A fisionomia da pessoa que me conhecia dois anos atrás e me conhece hoje, ela é totalmente diferente, né? Então, a Brena que existia até o dia 25 de agosto de 2021. Muito obrigada, Brena, mas você vai ficar lá e agora nós trilharemos um caminho diferente, com pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, conteúdos diferentes e buscando ali sempre, como sempre falo, assim, cara, eu quero pessoas de propósito na minha vida. E através da oração, como eu falei no início, né, automaticamente ali as coisas foram acontecendo e só hoje, com a cabeça que eu tenho, com a consciência que eu tenho, que eu consigo discernir que tem valido a pena, que não foi em vão aquele pedido. Tu co-criava inconscientemente, né? Agora tu co-cria conscientemente. Sim, demais. Demais, demais. Isso é muito Muito bom, maravilhoso, né? porque, como eu sempre falo contigo, leva a gente para um caminho de fé, né? De acreditar que é possível, né? Que a questão do impossível só existe na limitação da nossa cabeça, né? Pode ser desafiador, pode ser difícil, ou o que quer que seja, mas no momento certo a gente alcança, né? Então, é só coisa maravilhosa para falar. Eu sou muito grata. Obrigada, Bruna. Arrasou, foi muito bom.